Meus amigos, boa tarde pra você, beleza? Tá tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa tarde aí pra te perguntar o seguinte: hoje um vídeo direcionado pra você, torcedor do Remo, que tá voltando pra Série A do Campeonato Brasileiro depois de 30 anos. Rapaziada, vale o reforço. O Remo tá se reforçando, contratou o Iago Pikachu, já começou a pré-temporada lá no CT do Retrô, trouxe também o Carlinhos, trouxe alguns jogadores que não vinham sendo utilizados em outras equipes, João Lucas por empréstimo, enfim. Mas eu acho que falta nesse elenco da equipe do Remo, meus amigos, jogadores contundentes, jogadores de nome, de renome, que possam efetivamente entrar em campo e fazer a diferença e formar junto com os jogadores não tão conhecidos, né, um elenco forte. Um grande exemplo para isso é a equipe do Mirassol na última temporada. Pegando ali jogadores conhecidos com desconhecidos, formou um elenco forte. Técnico tem. Osório é um baita técnico, experiente, técnico tem. Então, mais uma vez eu falo, a pergunta que eu trago para você é a seguinte: vale um reforço? Evidentemente que eu não ia separar aqui 3 nomes de jogadores que são caríssimos, que fogem completamente da realidade hoje do Remo. Hoje do Remo. São jogadores para poder chegar, jogar e, quem sabe, fazer a diferença na equipe remista. Separei 3 nomes para vocês que eu vou trazer aqui agora, mas antes, solta a vinheta aí. O primeiro nome que eu vou trazer para vocês, meus amigos, é de Matias Rojas. Esse jogador, ele tem 30 anos. Ele passou pelo Corinthians, começou muito bem. Ele é autêntico camisa 10, tá? Só para deixar claro aí pra você, ele é um autêntico camisa 10, joga também às vezes de ponta direita, mas a posição de origem dele é de um autêntico camisa 10. Apesar da passagem dele, canhoto, apesar da passagem dele muito abaixo aí pelo Corinthians, é um jogador com muitas valências positivas, tá bom? Ó, os números dele, pra você ter uma ideia: ele iniciou a carreira no Cerro Porteño, passou pelo Lanús, depois passou pelo Racing, do Racing foi pro Corinthians, foi pro Inter Miami da MLS, aí passou pelo River Plate na temporada de 24 e 25, do River foi pro Portland, lá da MLS, voltou aí pra MLS e agora tá sem clube. Ele tá sem clube, só pra você ter uma ideia, desde o início do ano agora de 2026. Ele é paraguaio, tá bom? Ele tem apenas 30 anos, 1,80 m e eu acho um bom jogador. Vou trazer aqui a ficha completa dele, ó. A questão é a seguinte: vamos lá, ficha completa do atleta para vocês, ó. Matias Nicolás Rojas Romero, 30 anos, nasceu em Assunção, na capital do Paraguai, 1,80 m, canhoto. Ele tá sem clube desde janeiro desse ano de 2026. Ele já valeu aí, né, 8 milhões de euros quando ele tava no Racing, né? E na última vez aí, que foi no Portland, ele tava valendo 3 milhões de euros e agora ele tá simplesmente livre no mercado, livre, leve e solto. Camisa 10, autêntico, criador de possibilidades. Eu vejo como um bom nome para reforçar a equipe do Remo nesse Campeonato Brasileiro. Experiente e o melhor de tudo, livre no mercado. Jogou 21 partidas aí pela seleção paraguaia, o Rojas. Bate muito bem de fora da área. Ele teve um problema lá no Corinthians, que eu lembro muito bem, que foi a questão que ele, o Corinthians não pagou, não estava pagando, ele foi embora, botou na justiça, teve transfer ban, teve uma grande questão lá de problemas, tá? Ele tem um histórico de contusões, como todo atleta tem, tá? Mas a vez que ele ficou mais tempo fora foi na temporada de 24 e 25, a última temporada, que ele perdeu 16 jogos, tá bom? E a 24 e 25 foi justamente aonde ele estava jogando na equipe do River Plate. Então, no River Plate ele não conseguiu aí desempenhar um bom futebol por conta das lesões que ele teve em 24 e 25, tá bom? Então, a última grande lesão dele foi essa aí, onde ele perdeu 16 jogos na temporada que ele estava jogando pela equipe do River Plate, beleza? Outro nome que eu quero trazer aqui para vocês é um nome que também é bastante contestado, ele tem 30 anos e é uruguaio. Tá bom, meus amigos? Uns gostam, outros não. Eu acho que ele teve uma boa passagem pela equipe do Atlético Mineiro, mas não teve boa passagem pela equipe do Vasco da Gama. Eu tô falando do Maurício Lemos. Uruguaio, 1,87 m, defensor, tá livre no mercado também desde janeiro de 2026. Livre, leve e solto. Ele começou no Defensor lá do Uruguai, aí foi vendido muito cedo pro Rubin Kazan lá da Rússia, passou pelo Las Palmas da Espanha, Sassuolo, né, lá da Itália, Fenerbahçe, foi pro futebol belga.
E aí voltou pro Fenerbahçe, foi pro Atlético Mineiro, onde ele teve boa passagem, depois veio pro Vasco da Gama, não foi muito bem, e do Vasco da Gama agora terminou o contrato dele, tá livre no mercado. Maurício Lemos, cara. Vamos ver aqui a questão de desempenho e histórico de lesões do Maurício Lemos. Ele é um jogador de poucas lesões, teve poucas lesões na carreira, a lesão mais grave da carreira dele foi na temporada de 23 e 24, onde ele ficou contundido e perdeu 23 jogos, tá bom? Ele tem 1,87 m, tem boas valências na altura, experiente, uruguaio, né? E tem 30 anos, nasceu em 28 de dezembro de 1995, e aí Maurício Lemos surge também como possibilidade. Se o teu time, ou o Remo, tá precisando de um lateral direito, esse é um pouco mais experiente, Renzo Saraiva, 32 anos. Esse cara aqui eu escalei ele demais aí quando eu jogava no Cartola. Escalei muito o Renzo Saraiva no Cartola. Ele tem 1,78 m, argentino, destro, tá bom? O empresário dele é o Pérez Ferreiro. As últimas passagens dele, ele teve uma passagem muito forte pela equipe do Atlético Mineiro, mas depois que ele voltou ele não conseguiu desempenhar um bom futebol. Foi campeão pelo Botafogo, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Olha aqui o histórico dele só pra você ver, ó. Ele iniciou a carreira no Belgrano, depois ele foi pro Racing, do Racing jogou no Porto, do Porto ele veio pro Internacional de Porto Alegre. Do Inter ele voltou pro Porto, acabou o empréstimo dele, veio pro Botafogo, tá? Do Porto ele veio pro Botafogo, do Botafogo foi pro Atlético Mineiro e agora o contrato dele do Atlético Mineiro acaba findando dia 1º de janeiro dessa temporada de 2026. Então, fim de contrato aí do Renzo Saraiva com o Atlético. Só para você ter uma ideia, dia 17/12/2018 foi o pico mais alto aí de valor dele no mercado. Quando ele estava no Racing com 25 anos, ele acabou valendo 5 milhões de euros. E hoje, né, enfim, antes mesmo aí de terminar o seu contrato, ele estava valendo 1,5 milhões de euros enquanto estava na equipe do Atlético Mineiro, tá? Existe alguns rumores de que o Belgrano, né, do torneio Apertura, e também o Gostep, lá da China, tem interesse nesse jogador, tá? Mas até o presente momento ele continua aí livre no mercado. Deixa eu trazer aqui a questão do desempenho histórico de lesões dele, só porque isso é importante a gente frisar o histórico de lesões do jogador. Ó, tem pouquíssimas lesões na carreira inteira. Ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lesões, né? E a lesão mais grave foi quando ele jogou no Internacional de Porto Alegre na temporada 2021, que ele teve uma lesão do ligamento cruzado, que ele ficou fora 149 dias, perdeu 33 jogos com a camisa da equipe do Internacional de Porto Alegre. De 2021 para cá, até 2026, foram lesões bobas, foram lesões simples, nada muito grave. Tá precisando de um lateral direito experiente? Marcos Braz, liga pro Renzo Saraiva, Maurício Lemos e também o Matias Rojas, 3 jogadores aí que não são brasileiros, né? Paraguaio, argentino e também uruguaio, para fazer o time ainda mais forte para essa temporada, tá bom? Meus amigos, você que tá comigo, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias aqui no canal, pra você ficar super bem informado. Eu sou o Jonas Stelman, esse é o JS TV, saudações, tamo junto, valeu!